derramado a sua graça de uma forma maravilhosa. Deus tem o melhor para nós, meus irmãos. Deus, quando dá a graça, Ele nos dá em abundância. Deus deseja que o nosso coração seja tocado pela sua graça, que nessa noite possamos receber curas, libertações da graça de Deus, do poder de Deus. A sede do coração de Deus é adentrar os nossos corações, é transformar a nossa vida. Deus, Ele deseja transformar o nosso coração. Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Deus quer que demos certo. Deus quer que alcancemos a sua graça, que vivamos uma experiência nova com o seu amor. Deus não se limita em agir na vida do homem, em operar as suas maravilhas, a sua graça. Pelo contrário, Deus quer se aproximar de nós e quer nos abençoar, quer nos santificar com o seu poder. Deus deseja derramar graças tremendas na tua vida, meu irmão, minha irmã. Mas João Paulo, então por que não acontece? Por que na minha vida eu tenho sofrido? Por que há tanta tribulação? Por que ainda eu não alcancei a cura, a libertação que eu tanto desejo? Por quê? Por causa de Deus? Não. Quem é que limita a graça de Deus em nossas vidas? Eu e você. Quando aprendermos a abrir o nosso coração, a escancarar o nosso coração e obedecer à voz do Senhor que fala conosco, que nos direciona, vamos entender e viver a vontade de Deus. E aquele que vive a vontade de Deus, ele alcança graças tremendas. Porque Deus é fiel para com o justo. Deus reconhece um coração que ora com a alma, com entrega. E Deus, Ele não resiste a um coração humilde, a um coração que deseja viver a sua vontade. Deus é fiel para conosco. Precisamos entender que Deus, Ele quer realizar sobre nós a sua graça. Deus quer derramar sobre nós o seu poder. Mas é necessário aprender a orar. Os santos da igreja nos ensinam que a oração é a elevação da alma a Deus. Para falar com Deus é necessário orar, é necessário se dirigir para o Senhor. Mas só da boca para fora? Não. Deus espera mais de nós. Deus espera uma oração da nossa alma, do nosso coração. Deus espera que clamemos com a nossa alma, aquela oração sincera, a oração verdadeira. Por que a oração sincera e verdadeira acontece quando estamos no sofrimento? Porque é ali que vamos colocando as nossas vidas, que colocamos a nossa dor, e a oração vem da alma, do coração e chega ao coração de Deus. Então o Senhor quer nos santificar através do nosso sofrimento, através das nossas lutas. E é por isso que Deus permite muitas vezes a dor e o sofrimento sobre as nossas vidas. Para quê? Para que possamos crescer, amadurecer e poder orar com a alma, com o coração, para viver a sua graça. Essa noite vamos partilhar um tema que é profundo aos nossos corações. Eu creio que a partir dessa noite a sua vida não vai ser mais a mesma. Eu venho aqui como profeta do Senhor e profetizo na tua vida que a tua vida será transformada pelo poder de Deus nessa noite. Porque é a sede do coração de Deus de transformar e tocar os nossos corações. Santo Agostinho, ele dizia que Deus tem sede, que tenhamos sede dele. Então Deus está sedento da tua alma nessa noite. Deus está sedento que você tenha essa experiência de graça e de amor no teu coração. Deus está sedento que você seja um homem e uma mulher de fogo, cheio do Espírito Santo, que viva o céu aberto sobre a sua vida. Olha para o teu irmão que está aí do lado e fala para ele assim: Deus está abrindo o céu e quer derramar graças, quer curar, quer libertar, quer tocar o teu coração. Então abra o teu coração, escancara o teu coração e recebe tudo que Deus reservou para a tua vida. Amém? Tomou posse aí? Ele tomou posse, sim ou não? Então bate palmas para Jesus, glorifique o Senhor por isso.
Glórias sejam dadas ao Senhor. Porque é Deus sedento da nossa alma, é Deus sedento de curar as nossas feridas, de libertar os nossos corações de toda a opressão, de todo o mal. Aonde eu tenho passado, eu tenho clamado o poder de Deus, eu tenho vivenciado um pedacinho do céu na terra, porque foi a promessa do Senhor sobre o meu ministério, sobre a minha missão. Aonde a palavra de Deus fosse pregada, aconteceria cura, milagres e restauração no nome de Jesus. Eu falei: Senhor, quem sou eu? Eu não sou nada. Mas Ele disse: eu sou o tudo, o Todo-Poderoso, e eu tenho o poder de realizar, aonde você pregar e evangelizar, realizar e manifestar o meu poder. Eu falei: que assim seja, Senhor, e aqui estou, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O tema dessa noite é: quando me sinto fraco, é que sou forte. Quando me sinto fraco, é que sou forte. Eu e você vamos nos identificar com esse tema. É a nossa realidade de cristão. É na nossa fraqueza que Deus se faz forte. Vamos para a leitura. Pega a tua palavra aí, 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, versículo do 1 ao 10. Carta do apóstolo Paulo à comunidade de Corinto. São Paulo está direcionando essa epístola, carta à comunidade de Corinto. 2 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 10. Cadê a palavra de Deus, meus irmãos? A espada de todo cristão. É necessário se alimentar dessa palavra. É necessário conhecer a palavra, ter intimidade com a palavra. Santo Antônio de Pádua, ele dizia: se destruíssem todas as Bíblias, eu a reescreveria com capítulo e versículo. Às vezes os irmãos falam para mim assim: nossa, mas você decorou a Bíblia? Não, eu conheço a palavra. Eu estou armado, eu estou aqui me alimentando da palavra de Deus. Nós católicos precisamos conhecer a palavra. Quando os irmãos, nossos irmãos protestantes vai querer discutir, brigar, eu não gosto de brigar com os irmãos protestantes não, mas quando eles querem questionar: não, você conhece o capítulo tal, versículo tal? Eu falei: conheço. E você conhece o capítulo tal, versículo tal? Aí eles falam: nossa, católico conhece a Bíblia? Eu falei: sim. E eles já ficam logo: opa, esse aí não, isso aí é melhor deixar para lá, só para descontrair. Vamos lá, 2 Coríntios. São Paulo está direcionando aqui essa carta, epístola aos Coríntios. Vamos do versículo 1 ao 10, para que a gente possa entender de onde foi tirado esse tema e o desejo do coração de Deus nessa noite para nós. O porquê que o Senhor trouxe e direcionou essa palavra aos nossos corações nessa noite. O que o Senhor quer falar aos nossos corações? Eu digo para você: Deus tem uma resposta para o teu coração nessa noite. Deus quer falar de uma forma poderosa ao teu coração, quer direcionar a minha e a tua vida. Estejamos atentos ao falar do Senhor. Santo Agostinho dizia: eu tenho medo quando a graça passa, e despercebido eu deixo ela passar. Então tenha receio aí, fique com medo mesmo, não deixa a graça passar, não deixa. Tudo que Deus reservou para você nessa noite, toma posse da cura, toma posse da libertação, da palavra de sabedoria, da palavra de cura ao seu coração, porque Deus desejou a graça e o seu poder essa noite sobre a tua vida. Amém? Versículo 1: importa que me glories, na verdade não convém. Passarei, entretanto, as visões e as revelações do Senhor.
conheço um homem, olha o que São Paulo está dizendo, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E lá ouviu palavras inefáveis que não é permitido a um homem repetir. Desse homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. Versículo 6. Pois ainda que me quisesse gloriar, não seria insensato, porque diria a verdade, mas abstenho-me para que ninguém me tenha em conta demais do que vem em mim ou ouve dizer em mim. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te minha graça, porque na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque enquanto me sinto fraco, é então que sou forte. Palavra do Senhor. Que palavra forte, né? Meu Deus, é profunda essa palavra. E São Paulo, ele está direcionando aqui a comunidade de Corinto. Vamos entender um pouquinho da vida de São Paulo. São Paulo, na sua experiência com Deus, ele pôde viver o amor de Deus, ele pôde mergulhar na graça do Senhor. São Paulo teve uma experiência de conversão, ele reconheceu a grandeza de Deus através da sua experiência de amor com o Senhor. São Paulo foi chamado à conversão, a uma vida nova, a mudar o seu caminho, a mudar a sua rota, a voltar ao coração de Deus. São Paulo, então, ele direciona as comunidades, cartas, epístola. São Paulo está direcionando a comunidade de Corinto. É importante a gente entender que a comunidade de Corinto, principalmente essa segunda carta que está sendo direcionada à comunidade de Corinto, os coríntios, essa carta é onde São Paulo ele rasga o seu coração, aonde São Paulo ele passa a intimidade que ele teve com o Senhor, mas não só essa intimidade, mas o sofrimento que ele viveu em Cristo. São Paulo ele expressa aqui a experiência que ele teve com Deus, as lutas que ele teve, o sofrimento, a dor que ele passou. Aqui ele está rasgando o seu coração e trazendo aquilo que ele viveu com Deus, e ele mostra a dor, o sofrimento, tudo que ele passou com o Senhor. Ele expressa a vivência, a sua experiência com Deus. E é preciosa essa carta, porque aqui São Paulo estava maduro na sua experiência com Deus. Ele já tinha passado muitas dificuldades, ele já tinha sido muito perseguido. E ele nos ensina o seguinte: para um cristão crescer na graça de Deus, para um cristão ser forte na graça do Senhor, ele precisa passar pelo sofrimento, ele precisa passar pela cruz. O mesmo caminho que Jesus passou, São Paulo estava passando também, a dor, o sofrimento. Paulo estava vivendo a sua experiência da cruz do Senhor, como ele diz, está completando nele o sofrimento de Cristo.
como ele fala da dor, do sofrimento que ele passou pelo nome de Jesus. Isso o levou a uma maturidade espiritual, isso o levou a vivenciar o céu na terra. Ele sofria, ele era perseguido, mas ele tinha o amor de Deus queimando no seu coração. Ele era impulsionado pela graça de Deus, ele via a glória de Deus se manifestando em meio à dor, em meio ao sofrimento. Olha o que Paulo está dizendo para nós: quando me sinto fraco, é o que sou forte. É o tema, é na minha fraqueza que o Senhor é glorificado, é na minha fraqueza que Deus é forte. Por quê? É interessante essa palavra de São Paulo. São Paulo, ele está nos mostrando aqui a experiência que ele viveu. Quando ele diz que conheço um homem, ele vai dizer, no início, no capítulo, no versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Olha a humildade de Paulo. Vai dizer os teólogos que Paulo está falando dele mesmo. Aqui Paulo está dizendo: conheço um homem, uma pessoa aí de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Ele não está se vangloriando, ele não está dizendo: eu sou um homem cheio do Espírito Santo, eu tive uma experiência com Deus, eu sou o pregador da palavra, eu sou o músico, eu sou aquele que serve, aquele que coordena. Não, ele está dizendo: conheço um homem. Está mostrando que há um homem que teve uma experiência profunda com Deus, que conheceu o terceiro céu, meus irmãos. Paulo está dizendo aqui que um homem teve uma experiência com Deus. Ele narra essa experiência: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo, não sei; se fora do corpo, também não sei. Ele está dizendo dele mesmo. Ele viveu essa experiência com Deus, mas ele não queria se vangloriar. Você sabe o que é o terceiro céu que Paulo está narrando aqui? Essa experiência de êxtase, de encontro com Deus. O primeiro céu é o terrestre, é conhecido como o primeiro céu. O segundo céu é, vamos colocar, o espaço. O terceiro céu é onde Deus está, onde está o trono de Deus. Ele foi arrebatado para o trono de Deus. Paulo teve uma experiência profunda com o Senhor. O seu amor por Deus era tão imenso que ele foi arrebatado. Ele não sabe se foi em espírito, não sabe se foi em corpo, mas foi a sua experiência de amor com Deus. Podemos dizer que foi a experiência de sétima morada. Um homem, uma mulher de Deus, ele chega até a sétima morada, como Santo Antão, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, o Padre Pio. Eles chegaram à sétima morada, que é o auge da experiência com Deus. É onde Deus fala com a pessoa, onde os milagres, prodígios acontecem, aonde a pessoa vê o céu aberto. É a experiência do homem com Deus. É o céu que se abre para derramar o poder e a graça sobre o coração do homem. Mas um coração, para viver essa experiência de terceiro céu, como São Paulo, para viver a sétima morada, ele precisa reconhecer que ele não é nada. Ele precisa reconhecer que a sua vida, que a sua caminhada depende de Deus. João 15,5: sem mim nada podeis fazer. É reconhecer que Deus é o nosso tudo, que nós não somos nada, que Ele cresça e eu diminua. A experiência do homem com Deus, ela se dá por uma experiência de humildade. Quando o homem se rebaixa, quando ele reconhece a grandeza de Deus. Isso é muito sério, meus irmãos, porque o orgulho, ele destrói a vida do homem. O orgulho, ele afasta o homem do coração de Deus. Santo Agostinho, ele vai dizer o seguinte: Santo Agostinho diz: o orgulho é tão terrível que converteu um anjo num demônio. Satanás se perdeu por quê? Por orgulho. E Paulo está dizendo: é na minha fraqueza que Deus se faz forte. É quando eu me humilho que Deus, ele se faz forte na minha vida. É quando eu reconheço que o Deus é o meu tudo,
que a graça chega ao meu coração. Então é muito importante a gente entender que a maior arma que nós temos contra Satanás é a humildade. E Nossa Senhora é um exemplo que nos ensina essa virtude. A humildade é uma virtude de um coração que luta contra o egoísmo, contra o seu orgulho, contra as suas vaidades, para que a graça de Deus possa crescer na sua vida. E aí Paulo ele continua aqui. Aí ele fala, no versículo 5, desse homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei. Ele está falando que ele reconhece a vida desse homem com Deus. Olha que ele está falando dele, mas ele não está se envaidecendo, ele está dizendo de outra pessoa. Feliz aquele homem que encontrou e teve uma experiência com Deus, que se deixou ser conduzido pelo Espírito Santo, que se fortaleceu na graça de Deus. Para um homem ter uma experiência com Deus dessa forma, é porque ele sofreu pela causa de Cristo. Ele entendeu a grandeza do Senhor. Ele entendeu que a sua miséria, que a sua fraqueza, que a sua pequenez se encontrou com a grandeza e o poder de Deus. É assim que a graça chega ao coração do homem. É assim que a graça chega ao meu e ao seu coração, para que o amor de Deus ele possa queimar nos nossos corações, para que possamos testemunhar a nossa conversão, o nosso crescimento, a vivência do amor de Deus no nosso coração, para que possamos testemunhar a conversão da nossa família, daqueles a qual estamos evangelizando, que Deus nos confiou. Precisamos passar por esse processo de reconhecer a nossa pequenez, que somos fracos, reconhecer que precisamos da graça de Deus, que precisamos ter um coração voltado ao Senhor, precisamos reconhecer que precisamos de oração, reconhecer que precisamos de penitência, que precisamos lutar contra os nossos desejos, as nossas vontades, para que a graça de Deus aconteça sobre nós. Então São Paulo ele está aqui reconhecendo o homem de Deus que ele é, reconhecendo que as suas lutas o levou a uma experiência, mas ele nunca fala de si mesmo, ele fala sempre de outra pessoa. Então nós não podemos reconhecer em nós que temos a graça e o poder de Deus sobre nós. Precisamos reconhecer que tudo que temos vem de Deus, que nada vem de nós. Tira a graça de Deus de mim e de você, o que sobra? Responde aí. Amém. O que sobra, meus irmãos? Tira a graça de Deus de nós. Nada. Não sobra nada. E precisamos entender isso, que isso é um ato de humildade diante do Senhor. Porque Satanás, ele quis ser como Deus e ele caiu. Jesus, na sua humildade, quis ser como os homens e foi levantado na sua glória. Quem vai dizer isso é Santo Agostinho. Então é muito importante a gente entender que o nosso coração precisa ser trabalhado na simplicidade, na humildade do coração da Virgem Maria, para que possamos entender os mistérios do coração de Deus, para que possamos vivenciar um pedacinho do céu aqui na terra. É por isso que muitas vezes colocamos limite na graça de Deus em nossas vidas. É por isso que muitas vezes a graça não chega ao nosso coração, porque o nosso coração está vaidoso, orgulhoso e não entende os mistérios do coração do Senhor. O mundo espiritual ele tem regras, e o coração que é simples, que é humilde, alcança o poder e a graça de Deus, vivencia a graça do Senhor. Santa Teresinha vai dizer: tudo é graça. Uma frase que eu trago no meu coração: transforme o teu sofrimento em graça. Está sofrendo? Tem alguém aqui que está sofrendo? Levanta a mão. Só 2 ou 3, eu acho que vocês não entenderam. Tem alguém que está sofrendo aqui? Levanta a mão.
Era só a mão, o pé não precisa. Eu sei que você está sofrendo, que você está passando dificuldade, provações, mas aprenda isso. Quanto mais eu sofria, quanto mais eu sofro pelo nome de Jesus, eu espero uma graça maior. Quanto mais eu sou perseguido pelo nome do Senhor, mais eu glorifico o nome de Deus, porque a cruz, ela nos santifica. Os santos da igreja nos dizia, ao olhar para a cruz, cala-te, cala-te, não reclame, porque lá está na cruz, aquele que não tinha nenhum pecado, aquele que não merecia estar na cruz, não merecia ser pregado numa cruz, mas por amor a cada um de nós se deixou ser crucificado. Lá está o exemplo de amor, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, que morreu para que o nosso coração fosse curado, para que a nossa alma fosse santificada. São Paulo ele vai dizer em Romanos 8:29, Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. É a meta do coração de Deus, santificar a nossa alma, nos levar a essa experiência de graça, de santificação. O homem precisa ser santificado, e é a experiência de amor com Deus que vai nos santificando, que vai nos fortalecendo, que vai fortalecendo a nossa fé. O Espírito Santo de Deus, ele nos santifica. Atos 1:8 vai dizer, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e nos dará força. Precisamos da graça de Deus sobre nós, precisamos clamar o poder de Deus, deixar o Espírito Santo nos santificar, nos conduzir, nos ensinar a caminhar. É o Espírito Santo que dá a força que precisamos. Qual é a resposta para a minha caminhada, para o meu sofrimento, para a dificuldade que eu tenho vivido? O derramamento do Espírito Santo sobre nós. É através da graça de Deus que vamos ter forças, e é o Espírito Santo de Deus que dá sabedoria ao homem para tomar as decisões, para acertar, para ir em direção ao coração do Senhor. Você sabia que Satanás não tem sabedoria? Porque sabedoria é uma graça de Deus reservada para nós. Então nós somos agraciados por Deus com a sabedoria, com a unção do Espírito Santo, e o Senhor ele quer derramar a sua unção, a sua graça sobre nós, e é através dos sofrimentos, meus irmãos, que vamos crescer na graça de Deus. Então valorize o sofrimento na tua vida, valorize, porque através do sofrimento vamos crescer, vamos amadurecer como cristãos. Se você olhar a tradição da igreja, os santos da igreja, vamos olhar aí os 8 séculos, primeiros séculos da igreja, que é a chamada patrística. Homens e mulheres que deram a sua vida por Jesus, que morreram pela causa de Cristo, para que o Evangelho chegasse ao nosso coração. Homens e mulheres que vieram no mesmo caminho que Cristo, abraçando a cruz, tomando a cruz sobre si, vivendo o Evangelho, compartilhando do amor de Cristo. Vamos valorizar o sofrimento, porque o sofrimento ele nos edifica e nos leva para o coração de Cristo. Não tem outro caminho. Nós somos a igreja da cruz, como diz a canção do Juninho Cassimiro. Nós somos a igreja da cruz. Não tem como rejeitar a cruz do Senhor. Satanás sim, ele corre da cruz, mas nós não, nós abraçamos a cruz do Senhor, somos pregados com Cristo. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele vai dizer, quanto mais se sofre, mais é necessário rezar. Além disso, é uma grande oportunidade de oferecer a dor pelos outros, a saúde e a salvação dos entes queridos, o sufrágio das almas do purgatório, as lutas da igreja e a santificação do clero. Então, através do nosso sofrimento, almas são salvas. Quando você oferece o sofrimento pela conversão da tua família, quando você oferece o sofrimento, não só as perseguições, mas a penitência que você faz,
aquele jejum, aquela oração, aquela situação de sacrifício, é tudo pela conversão dos pecadores, é pela nossa conversão. Imagina que quando a graça de Deus chegou no meio do seu coração, pode ter acontecido por um jovem, um homem, uma mulher que sofreu, que entregou o seu sofrimento pela conversão do mundo, e a graça de Deus chegou no meu e no seu coração. Então é importante a gente entender e tomar posse do que o Senhor está dizendo. Versículo 7: Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. Olha o que São Paulo está dizendo: para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho. Aqui ele já reconhece que é ele. As revelações, a intimidade com o coração de Deus pode nos levar ao orgulho, mas ele diz: foi-me dado um espinho na carne. Os teólogos, a tradição da igreja, ela não coloca um sentido para essa palavra, dizendo, alguns dizem que é uma enfermidade, é a malária, que era uma enfermidade da época. Alguns dizem que São Paulo estava ficando cego, porque há algumas leituras que ele pede para alguns irmãos escreverem, o acompanharem, mas não se sabe muito bem se é algo espiritual. Mas São Paulo ele deixa em aberto esse espinho na carne como um sofrimento, e ele deixa bem claro isso: um espinho na carne, um anjo de Satanás para esbofetear-me e livrar-me do perigo da vaidade. Então era a permissão de Deus o que ele estava vivendo, seja o sofrimento, seja a enfermidade, para que ele reconhecesse que ele não é nada e que Deus é tudo. Mesmo ele passando por essa experiência de ser usado por Deus, de levantar comunidades, de ser aquele apóstolo que mais evangelizou. São Paulo foi aquele que tinha cartas para entrar em outras cidades, ele tinha autorização, coisa que os outros apóstolos não tinham. Por isso ele saiu evangelizando, levantando as comunidades, e ele foi reconhecido como um grande apóstolo, mas ele precisava reconhecer a grandeza de Deus através da sua pequenez. Ele não poderia usar isso como vanglória, como vaidade. Então Deus permitiu o sofrimento. Foi uma cegueira, foi a malária, foi uma enfermidade física, foi uma situação espiritual, um deserto, uma situação de perseguição, de angústia, de frieza espiritual, não sabemos, mas o levava à santificação. Então, tudo que temos vivido, saiba entender o que tem acontecido na tua vida. É um sofrimento, é uma enfermidade, é para santificar a tua alma. É para que o nome do Senhor seja glorificado através dessa luta. João Paulo, eu estou sofrendo na minha família, tal pessoa não se converte, tal pessoa não muda de vida, há uma enfermidade física, há uma enfermidade espiritual, emocional. Aprenda a santificar a tua alma, porque Deus conhece a tua história, a tua vida, e se o Senhor permitiu, é porque Ele quer santificar a tua vida. Mas o Senhor, Ele pode também curar, Ele pode também te libertar, mas o teu coração precisa estar preparado para viver essa experiência, porque se você não estiver preparado, não tem por que o Senhor realizar essa graça, não tem por que o Senhor te dar essa libertação. Se não te santificar, Deus não vai permitir. É interessante isso. O Padre Pio, ele tinha uns grupos de oração dele. Havia uma irmã do grupo de oração do Padre Pio que ela era deficiente visual. Ela não enxergava nada, era de nascença. E ela servia, mesmo assim, no grupo de oração, servia na igreja, mesmo com a sua deficiência. Era uma ótima serva de Deus. E ela um dia questionou o Padre Pio, dizendo: Padre Pio, eu sirvo no teu grupo de oração, estou aqui sempre servindo com você, e a todo momento eu escuto curas, milagres acontecendo, pessoas sendo curadas da sua visão, voltando a enxergar, pessoas que eram cegas de nascença,
voltando a enxergar com a mesma situação que eu. E por que eu não sou curada? Eu que sou uma serva do teu grupo, que estou sempre com você. O Padre Pio, como tinha o dom de clarividência, falou para ela assim: se você for curada, você abandona a tua fé e abandona a igreja. É por isso que Deus não permitiu ainda. Padre Pio conhecia os corações. Deus revelava o que tinha nos corações para o Padre Pio. Deus conhece o nosso coração. Talvez o sofrimento te trouxe para cá. Talvez o teu sofrimento te levou ao coração de Jesus. E Ele te conhece. A graça só vai vir no tempo de Deus, no momento da tua santificação. Estamos preparados para receber essa graça? Outra pergunta: você tem se preparado para receber dessa graça de Deus? Para receber o milagre que você precisa, que a tua família, talvez seja uma providência divina? É aquele agricultor que não está preparado. Muitas vezes somos assim. Eu vou te dar um exemplo. Um agricultor está passando uma seca terrível nas suas terras, e ele pede a Deus que mande chuva para aquela terra, mas ele não se prepara. Ele não vai lá e faz o plantio das sementes, não faz lá a fecundação da semente na terra. Deus manda a chuva. O que acontece? A terra vai ser molhada, mas ele não plantou nenhuma semente. O que adiantou? Sabe como é um homem de fé? Uma pessoa que se prepara para a graça de Deus é um agricultor que vai lá, planta, cultiva lá, planta as terras, não sei como se fala, né? Mas coloca lá a semente na terra e dobra o seu joelho e clama a graça de Deus, que o Senhor mande chuva. Esse é um coração que está preparado para receber da graça de Deus. Você quer uma cura, quer uma libertação? Prepare então o teu coração, seja fiel no pouco que Deus tem te confiado, e Ele te dará graças tremendas sobre a tua vida. Eu já estou quase finalizando para a gente orar, porque eu creio que Deus quer curar muitos corações nessa noite, quer realizar curas e libertações em nosso meio. Santo Inácio de Loyola vai dizer o seguinte: orar como se tudo dependesse de Deus, trabalhar como se tudo dependesse de nós. É orar como se tudo dependesse de Deus e realmente reconhecer que toda a graça vem de Deus, e trabalhar como se tudo dependesse de nós. É confiar que Deus vai colocar a mão conforme as nossas atitudes, conforme as nossas buscas. É acreditar que Deus vai colocar o chão aonde você colocar o pé. É confiar, se o mar não se abrir, passaremos por cima das águas. É confiar no poder de Deus, meus irmãos. Santo Agostinho: que o pecador se condoa do seu pecado e se alegre por ser condoído. Quem experimenta a dor de ser pecador, grande ou pequeno pecador, já está sendo movido pela graça. Quem experimenta a dor de ser pecador, tem algum pecador aqui, sim ou não? Ele fala: quem experimenta a dor de ser pecador, grande ou pequeno pecador, já está sendo movido pela graça. É reconhecer a grandeza de Deus, é tomar posse dessa graça que vem do Senhor e se fortalecer diante das nossas lutas, se fortalecer diante da nossa caminhada. Santo Agostinho, ele fala o seguinte: de tudo que é ruim, Deus tira algo de bom. De tudo que é ruim, Deus tira algo de bom. Então aproveite cada sofrimento, cada luta, cada situação. Aproveite, glorifique o Senhor diante da tua dor e confie na providência de Deus. Santa Catarina, ela vai dizer o seguinte: que Deus falava com ela e Deus disse para ela assim: cuida das minhas coisas que eu cuido da sua. Será que não está faltando da nossa parte cuidar das coisas de Deus e deixar que Ele cuide das nossas? Porque muitas vezes queremos fazer do nosso jeito, queremos ser o nosso próprio Deus, e é aí que a graça não acontece.
quando deixamos tudo nas mãos do Senhor e vamos cuidar das coisas de Deus, nós testemunhamos a graça do Senhor. E São Bernardo vai dizer: alegre-se, e continue teimando na procura da santidade, pois procurar a perfeição já é perfeição. Então, vamos teimar em procurar a graça e a santidade do coração de Deus, para que possamos vivenciar essa experiência de se fortalecer diante das nossas lutas. É na nossa fraqueza que Deus se faz forte, é na nossa pequenez que vamos testemunhar a grandeza de Deus. Você se sente fraco? Você se sente sem forças? Tem tropeçado? Tem acontecido diversas situações na tua vida? Então é na tua fraqueza que Deus vai se fazer forte. É na tua fraqueza. São Macário, ele era um monge do deserto. São Macário, ele orava, clamava o poder de Deus, mas ele reconhecia que sem Deus ele não era nada. Ele testemunhava o céu na sua vida, o poder de Deus, mas ele sabia que ele precisava sempre se humilhar diante da grandeza de Deus. Quando ele estava no deserto, o demônio apareceu para São Macário. O demônio apareceu com uma foice de fogo na sua mão e veio para cima de São Macário. São Macário sabia que ele não poderia enfrentar o demônio por si próprio com as suas forças. Então ele se prostrou de joelho e começou a clamar a misericórdia de Deus, reconhecendo a sua fraqueza diante de Deus. E o que aconteceu? O demônio parou diante de São Macário e falou: Macário, você come pouco pelas suas penitências, eu não como nada. Você dorme pouco pelas suas penitências, eu não durmo nada. O demônio todo arrogante e orgulhoso. Aí o demônio falou assim: mas tem uma coisa que você faz que eu não tenho coragem de fazer: se humilhar diante de Deus. E ele explodiu na frente de São Macário. São Macário venceu pela humildade, reconheceu que na sua fraqueza que Deus se faz forte. Então toda a luta que você tem vivido, as dificuldades que você tem passado, é na nossa fraqueza que Deus vai nos honrar e nos fortalecer. Para finalizar, Santo Agostinho, ele viveu uma experiência com Deus, ou melhor, não é Santo Agostinho não, Santo Antão. Santo Antão viveu uma experiência com Deus. Foi o seguinte: o demônio sempre aparecia para perseguir Santo Antão. Uma vez o demônio veio forte sobre a vida dele e ele sentiu a ausência de Jesus. Jesus sempre estava com ele e de repente ele se sentiu sozinho. Cadê Jesus? O demônio vindo para cima dele e ele começou a clamar o nome do Senhor, clamar o nome de Jesus: me ajuda, Jesus, me ajuda. E ele, naquela luta com o demônio, ele conseguiu vencer pela misericórdia e pela graça de Deus. E aí o demônio foi embora e aí Jesus se fez presente para ele novamente. E aí Santo Antão falou: Jesus, onde o Senhor estava que me deixou sozinho com o demônio? Aí Jesus falou para ele assim: eu estava com você o tempo todo, estava do teu lado. Eu permiti que você não sentisse a minha presença, porque eu queria ver você lutar. Deus, ele quer nos ver lutar, meus irmãos. Ele nunca nos abandonou, nunca vai nos abandonar. Mesmo quando a gente sente aquele vazio, aquela tristeza, parece que Jesus não está conosco, mas Ele está cuidando, Ele está zelando, Ele está nos protegendo, Ele está nos livrando de todo mal, Ele está providenciando, Ele está movendo o céu ao nosso favor, porque Ele tem cuidado de nós, Ele zela por nós, mas Ele quer nos ver lutando, quer nos ver combatendo o bom combate, quer nos ver vencendo as batalhas de nossas vidas, porque só assim alcançaremos a graça. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Derramada a sua graça de uma forma maravilhosa. Deus tem o melhor para nós, meus irmãos. Deus, quando dá a graça, Ele nos dá em abundância. Deus deseja que o nosso coração seja tocado pela sua graça, que
nessa noite possamos receber curas, libertações da graça de Deus, do poder de Deus. A sede do coração de Deus é adentrar os nossos corações, é transformar a nossa vida. Deus, Ele deseja transformar o nosso coração. Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Deus quer que demos certo. Deus quer que alcancemos a sua graça, que vivamos uma experiência nova com o seu amor. Deus não se limita em agir na vida do homem, em operar as suas maravilhas, a sua graça. Pelo contrário, Deus quer se aproximar de nós e quer nos abençoar, quer nos santificar com o seu poder. Deus deseja derramar graças tremendas na tua vida, meu irmão, minha irmã. Mas João Paulo, então por que não acontece? Por que na minha vida eu tenho sofrido? Por que há tanta tribulação? Por que ainda eu não alcancei a cura, a libertação que eu tanto desejo? Por quê? Por causa de Deus? Não. Quem é que limita a graça de Deus em nossas vidas? Eu e você. Quando aprendermos a abrir o nosso coração, a escancarar o nosso coração e obedecer à voz do Senhor que fala conosco, que nos direciona, vamos entender e viver a vontade de Deus. E aquele que vive a vontade de Deus, ele alcança graças tremendas, porque Deus é fiel para com o justo. Deus reconhece um coração que ora com a alma, com entrega, e Deus, ele não resiste a um coração humilde, a um coração que deseja viver a sua vontade. Deus é fiel para conosco. Precisamos entender que Deus, ele quer realizar sobre nós a sua graça. Deus quer derramar sobre nós o seu poder, mas é necessário aprender a orar. Os santos da igreja nos ensinam que a oração é a elevação da alma a Deus. Para falar com Deus é necessário orar, é necessário se dirigir para o Senhor, mas só da boca para fora? Não. Deus espera mais de nós. Deus espera uma oração da nossa alma, do nosso coração. Deus espera que clamemos com a nossa alma, aquela oração sincera, a oração verdadeira. Por que a oração sincera e verdadeira acontece quando estamos no sofrimento? Porque é ali que vamos colocando as nossas vidas, que colocamos a nossa dor, e a oração vem da alma, do coração, e chega ao coração de Deus. Então o Senhor quer nos santificar através do nosso sofrimento, através das nossas lutas, e é por isso que Deus permite muitas vezes a dor e o sofrimento sobre as nossas vidas. Para quê? Para que possamos crescer, amadurecer e poder orar com a alma, com o coração, para viver a sua graça. Essa noite vamos partilhar um tema que é profundo aos nossos corações. Eu creio que a partir dessa noite a sua vida não vai ser mais a mesma. Eu venho aqui como profeta do Senhor e profetizo na tua vida que a tua vida será transformada pelo poder de Deus nessa noite, porque é a sede do coração de Deus de transformar e tocar os nossos corações. Santo Agostinho, ele dizia que Deus tem sede, que tenhamos sede dele. Então Deus está sedento da tua alma nessa noite. Deus está sedento que você tenha essa experiência de graça e de amor no teu coração. Deus está sedento que você seja um homem e uma mulher de fogo, cheio do Espírito Santo, que viva o céu aberto sobre a sua vida. Olha para o teu irmão que está aí do lado e fala para ele assim: Deus está abrindo o céu e quer derramar graças, quer curar, quer libertar, quer tocar o teu coração. Então abra o teu coração, escancara o teu coração e recebe tudo que Deus reservou para a tua vida. Amém? Tomou posse aí? Ele tomou posse, sim ou não? Então bate palmas para Jesus, glorifique o Senhor por isso. Glórias sejam dadas ao Senhor, porque é Deus sedento da nossa alma, é Deus sedento de curar as nossas feridas, de libertar os nossos corações de toda a opressão, de todo o mal.
aonde eu tenho passado, eu tenho clamado o poder de Deus, eu tenho vivenciado um pedacinho do céu na terra, porque foi a promessa do Senhor sobre o meu ministério, sobre a minha missão. Aonde a palavra de Deus fosse pregada, aconteceria cura, milagres e restauração no nome de Jesus. Eu falei: Senhor, quem sou eu? Eu não sou nada. Mas Ele disse: eu sou o tudo, o Todo-Poderoso, e eu tenho o poder de realizar, aonde você pregar e evangelizar, realizar e manifestar o meu poder. Eu falei: que assim seja, Senhor, e aqui estou, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O tema dessa noite é: quando me sinto fraco, é que sou forte. Quando me sinto fraco, é que sou forte. Eu e você vamos nos identificar com esse tema. É a nossa realidade de cristão. É na nossa fraqueza que Deus se faz forte. Vamos para a leitura. Pega a tua palavra aí, 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, versículo do 1 ao 10. Carta do apóstolo Paulo à comunidade de Corinto. São Paulo está direcionando essa epístola, carta à comunidade de Corinto. 2 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 10. Cadê a palavra de Deus, meus irmãos? A espada de todo cristão. É necessário se alimentar dessa palavra. É necessário conhecer a palavra, ter intimidade com a palavra. Santo Antônio de Pádua, ele dizia: se destruíssem todas as Bíblias, eu a reescreveria com capítulo e versículo. Às vezes os irmãos falam para mim assim: nossa, mas você decorou a Bíblia? Não, eu conheço a palavra. Eu estou armado, eu estou aqui me alimentando da palavra de Deus. Nós católicos precisamos conhecer a palavra. Quando os irmãos, nossos irmãos protestantes vai querer discutir, brigar, eu não gosto de brigar com os irmãos protestantes não, mas quando eles querem questionar: não, você conhece o capítulo tal, versículo tal? Eu falei: conheço. E você conhece o capítulo tal, versículo tal? Aí eles falam: nossa, católico conhece a Bíblia? Eu falei: sim. E eles já ficam logo: opa, esse aí não, esse aí é melhor deixar para lá, só para descontrair. Vamos lá, 2 Coríntios. São Paulo está direcionando aqui essa carta, epístola aos Coríntios. Vamos do versículo 1 ao 10, para que a gente possa entender de onde foi tirado esse tema e o desejo do coração de Deus nessa noite para nós. O porquê que o Senhor trouxe e direcionou essa palavra aos nossos corações nessa noite. O que o Senhor quer falar aos nossos corações? Eu digo para você: Deus tem uma resposta para o teu coração nessa noite. Deus quer falar de uma forma poderosa ao teu coração, quer direcionar a minha e a tua vida. Estejamos atentos ao falar do Senhor. Santo Agostinho dizia: eu tenho medo quando a graça passa, e despercebido eu deixo ela passar. Então tenha receio aí, fique com medo mesmo, não deixa a graça passar, não deixa. Tudo que Deus reservou para você nessa noite, toma posse da cura, toma posse da libertação, da palavra de sabedoria, da palavra de cura ao seu coração, porque Deus desejou a graça e o seu poder essa noite sobre a tua vida. Amém? Versículo 1: importa que me glories, na verdade não convém. Passarei, entretanto, as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem, olha o que São Paulo está dizendo: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu.
Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E lá ouviu palavras inefáveis que não é permitido a um homem repetir. Desse homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. Versículo 6. Pois ainda que me quisesse gloriar, não seria insensato, porque diria a verdade, mas abstenho-me para que ninguém me tenha em conta demais do que vem em mim ou ouve dizer em mim. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te minha graça, porque na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque enquanto me sinto fraco, é então que sou forte. Palavra do Senhor. Que palavra forte, né? Meu Deus, é profunda essa palavra. E São Paulo, ele está direcionando aqui a comunidade de Corinto. Vamos entender um pouquinho da vida de São Paulo. São Paulo, na sua experiência com Deus, ele pôde viver o amor de Deus, ele pôde mergulhar na graça do Senhor. São Paulo teve uma experiência de conversão, ele reconheceu a grandeza de Deus através da sua experiência de amor com o Senhor. São Paulo foi chamado à conversão, a uma vida nova, a mudar o seu caminho, a mudar a sua rota, a voltar ao coração de Deus. São Paulo, então, ele direciona as comunidades, cartas, epístola. São Paulo está direcionando a comunidade de Corinto. É importante a gente entender que a comunidade de Corinto, principalmente essa segunda carta que está sendo direcionada à comunidade de Corinto, os coríntios, essa carta é onde São Paulo ele rasga o seu coração, aonde São Paulo ele passa a intimidade que ele teve com o Senhor, mas não só essa intimidade, mas o sofrimento que ele viveu em Cristo. São Paulo ele expressa aqui a experiência que ele teve com Deus, as lutas que ele teve, o sofrimento, a dor que ele passou. Aqui ele está rasgando o seu coração e trazendo aquilo que ele viveu com Deus, e ele mostra a dor, o sofrimento, tudo que ele passou com o Senhor. Ele expressa a vivência, a sua experiência com Deus. E é preciosa essa carta, porque aqui São Paulo estava maduro na sua experiência com Deus. Ele já tinha passado muitas dificuldades, ele já tinha sido muito perseguido. E ele nos ensina o seguinte: para um cristão crescer na graça de Deus, para um cristão ser forte na graça do Senhor, ele precisa passar pelo sofrimento, ele precisa passar pela cruz. O mesmo caminho que Jesus passou, São Paulo estava passando também, a dor, o sofrimento. Paulo estava vivendo a sua experiência da cruz do Senhor, como ele diz, está completando nele o sofrimento de Cristo, como ele fala da dor, do sofrimento que ele passou pelo nome de Jesus. Isso o levou a uma maturidade espiritual, isso o levou a vivenciar o céu na terra.
Ele sofria, ele era perseguido, mas ele tinha o amor de Deus queimando no seu coração. Ele era impulsionado pela graça de Deus, ele via a glória de Deus